Olá, irmãos, graça e a paz de Cristo com o Espírito de todos. Estava meditando acerca de muitas coisas que têm sido ditas e pensadas, externadas por muitos irmãos. Muita gente pensa que nós outros aqui, quando deixamos a igreja, deixamos a religião, deixamos de frequentar templos religiosos, é porque certamente a gente tinha brigado com alguém, a gente tinha tido algum conflito, alguma coisa, algumas coisas aconteceram também nesse sentido. Mas isso não foi um fator determinante para que nós tomássemos essas atitudes, não, de modo algum. O Pai já vem falando com a gente há muito tempo, antes que a pessoa tome uma decisão aparentemente extrema como essa. Mas ela não é extrema, não. Ela tem que ser tomada para que a pessoa que acorda para Cristo, que ouve a voz do bom pastor, perceba o que significa ouvir a voz do bom pastor. Mas a pessoa ouve a voz do bom pastor. Ela ouve a voz de Deus e resolve seguir, resolve obedecer. Porque o conhecimento da Escritura, os irmãos já têm. Percebe? Está dentro de nós sabemos. Basta que a gente tenha frequentado, às vezes, algum templo religioso, os irmãos já conhecem a Escritura. Muitos fizeram escolinha bíblica dominical na igreja evangélica, muitos já fizeram catequese e outros, cursílios e outras coisas na igreja católica, Então, os irmãos conhecem a palavra de Deus, e muito bem, Outros conhecem a área espiritista, que fala do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem alguma semelhança, evidentemente, com o Evangelho que a gente chama de Evangelho, mas que está na Escritura, mas que não é Evangelho. São livros realmente históricos da vida do Senhor Jesus. Evangelho, querido, é a boa nova de Deus. Isso é preciso que vocês entendam, porque senão vocês nunca vão acordar. Evangelho é a graça maravilhosa de Cristo. Ele veio até, ele tinha um plano perfeito, tá certo? Ele tinha que vir à Terra para resgatar o homem do pecado. E como é que ele fez? Através do seu exemplo. Mas não é do seu exemplo em vida, entendeu? Não é orando o Pai no monte, indo dentro do templo para pregar para os fariseus, entendeu? Dizendo, vai pregar a toda a criatura. Não é dessa maneira. Não é assim, na concepção livre do que está escrito, com o entendimento tosco e grosseiro dos homens. Não é assim. Toda palavra registrada na Escritura, ela tem uma sabedoria tremenda por trás dela. Ela tem que ter revelação ao espírito do homem, senão ela não é palavra de Deus. Ela é um livro qualquer. E ela, na verdade, não é. Houve uma permissão da parte de Deus que a Escritura fosse registrada. É claro que sim. Mas a gente já conhece o que está ali. Perfeitamente. Você não tem que decorar aquilo ali, percebe? A palavra de Deus é uma coisa que está dentro de nós. Qual seja, é a verdade. A verdade tem que estar dentro de você. Você não sabe qual é a verdade. Você sabe o que é certo e o que é errado. Por que você pratica o que é errado? Hein? Diz pra mim. Eu também já pratiquei muito do que era errado. Se eu der uma bobeirinha, volto a praticar. Por quê? Porque são coisas dos homens naturais. O mundo, a palavra de Deus diz assim, o mundo jaz no maligno. O que significa isso? Quem é o maligno? O maligno é a atitude da carne do homem. Por quê? Porque as atitudes da carne do homem só buscam os seus interesses. Percebe? Só busca o interesse da carne. Quem está na carne busca os interesses da carne. E Deus quer mais do que isso. Deus quer que você busque o espiritual. Mas como vai fazer isso? Lendo a Escritura? Não. Lendo a Escritura você se inspira, você vê alguma coisa. Mas é uma coisa de dentro para fora. Ela tem que brotar de dentro de você. Então precisa de um chamado da parte de Deus. Não é uma atitude do homem, eu quero me salvar, então eu levanto a mão e digo, aceito você, Senhor Jesus, ou então agora eu me converti, como diz na Igreja Católica, vou praticar os rituais.
Rapaz, não tem ritual nenhum para ser de Deus. Para ser de Deus basta nascer. Nascer na terra. A partir desse momento você é filho de Deus. Por quê? Porque o papai e a mamãe fizeram sexo. Essa é a realidade. Fizeram sexo. E Deus assoprou o Espírito sobre você. Simples assim. Aí você nasceu. Tá certo? Com uma parte carnal do papai, uma parte carnal da mamãe e o sopro de vida de Deus. O que é esse sopro de vida de Deus? É o Espírito de Deus que está dentro de você. Entende? E esse Espírito de Deus é santo, porque Deus é santo. Mas você vive aqui na Terra, tem uma vida natural, como todo mundo tem, é influenciado pelas coisas da carne, da matéria, né? Então você aprende a se defender, às vezes atacando os outros. Você toma uma série de atitudes que é de homem para se proteger contra os seus, entre aspas, inimigos. Mas o seu irmão não pode ser seu inimigo, percebe? Ele não pode, esse não pode ser o pensamento de alguém que está querendo ser um homem segundo o coração de Deus. O seu irmão tem que ser seu irmão, mesmo que ele lhe bata, mesmo que ele lhe mate, mesmo que ele lhe roube, mesmo que ele é seu irmão. Perceba isso. Não é porque ele mora na casa do vizinho que ele deixa de ser seu irmão, ele continua sendo seu irmão. Em Deus todos somos irmãos. Perceba. Agora, alguns foram escolhidos por Deus para que esses que são escolhidos possam chegar à perfeição. Então ele deixou o bolo confuso. Por quê? Para que a gente saiba quem é o eleito. Quem é o eleito? Aquele que ouve a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus que está escrito? Também. Mas não é só. A palavra de Deus é saber obedecer à sua perfeição. E qual é a perfeição de Deus? Fazer o que é certo. Compartilhar tudo na terra. Tá certo? Ajudar uns aos outros. Isso é amai-vos como eu vos amei. Percebe? É tolerar, é suportar o outro. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu vivo há 20 anos com essa mulher. E está ali se estapeando, arrebentando a cara um do outro, se matando. Você acha que está certo isso? Você acha que Deus se agrada disso? Não, eu vou manter o meu casamento, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Cara, não tem nada a ver isso. Você sabia que não tem nada a ver isso? O que Deus uniu, o homem não separa, é aquele que está em Cristo. Aquele que está em Cristo. O casamento que está se referindo na Escritura não é um casamento de um homem com uma mulher, não, rapaz. Deus não veio aqui para reger essas coisas. Deus veio aqui para reger o casamento do noivo, que é o Senhor Jesus, o Cristo, com a noiva que somos nós. Esse é o casamento que, quando Deus une, o homem não separa, entendeu? Não é o casamento de duas pessoas físicas. Claro que isso também influencia. Mas você vai ficar estapeando a sua mulher e ela a você. Um trai o outro revida a traição daquele. Aí apronta a coisa maior. E aí daqui a pouco um mata o outro, um dá na cara do outro. Você acha que Deus se agrada desse tipo de coisa? Claro que não. Se vocês não estão dando certo, é bom que se separem mesmo. Se não há mais alternativa, é bom que se separem. Pelo menos passa a se respeitar de longe. Você entende isso? É melhor você se afastar e você manter a tua estrutura. Mas você tem que manter, tá bom? Se você casou com aquela criatura, se você fez um filho naquela criatura, um ou mais filhos naquela criatura, você tem que sustentar a sua família, ô cara pálida. Que história é essa de querer... Entendeu? O mundo não é só rosetar, não. Entendeu? Isso é muito bom, todo mundo gosta. Mas existem responsabilidades advindas de um matrimônio. Que casar não significa ir ali o pastor, o padre, o rabi, quem quer que seja, um guru qualquer, e una ali os dois numa pseudo bênção matrimonial. Não, querido. Se você deitou-se com uma mulher deitou-se com você, isso já é casamento. Na própria Escritura já diz isso. Vai ver Isaac. Isaac estava procurando uma esposa. E aí a comitiva dele foi na parentela dele e achou Rebeca para ele. Olha que coisa interessante. Aí fala que houve algum casamento? Não. Eles foram para a tenda e se relacionaram sexualmente. Esse é o casamento. Casamento é isso, amigo. Não tem outra coisa.
Agora tem que ter uma intenção precípua no coração. A pessoa tem que estar na responsabilidade de estar querendo constituir uma família, de estar querendo se unir a uma mulher, entendeu? As atitudes proativas de um homem e de uma mulher em busca de um relacionamento sagrado para não viverem sozinhos é baseado nisso. Isso é casamento. Agora, o casamento que fala na Escritura é o casamento do noivo, que é o Cristo, com a noiva, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. É a forma que ele encontrou da manifestação do Espírito de Deus naqueles seus escolhidos. Essa é a noiva. Sou eu, quem sabe você, o seu vizinho, o seu amigo, quem sabe a sua família, né? Pode ser às vezes uma família inteira. Tem gente que é um no meio dessa multidão, um no meio da família. Os outros não, são pessoas naturais. A escolha não é do homem, a escolha é de Deus. E ele é soberano na sua escolha. Ele é Deus. Deus é injusto porque escolheu a mim e não escolheu a minha mulher. Rapaz, eu sinto muito. Eu lamento por demais se não escolheu a sua esposa. Eu acho que você que escolheu a esposa errada. Mas agora, querido, você pegou a mala. É justo que você carregue a mala. Você não escolheu amar essa mulher? Então ame-a realmente, com o amor de Deus, conforme Ele te ensinou, tá certo? E se você escolheu aquele amor, não adianta, porque o marido santifica a mulher santifica o marido. Mais uma vez está falando de Cristo. Rapaz, não está falando de homem e mulher, não. Claro que um exemplo dado por nós, que somos ovelhas, em relação a uma outra ovelha, funciona muito bem, porque é através dos exemplos que nós mostramos que nós fomos escolhidos por Deus, que nós somos santos como Ele é santo. E santidade não é perfeição. Na carne não há perfeição, gente fina. Não tem não, amigo. Não tem não, querida. Não existe perfeição na carne. Todos nós somos imperfeitos, sujeitos ao erro. Mas o Pai já nos perdoou de todo o pecado na cruz, querido. Entendeu, amiga? Já está perdoado. Você erra, mas não fica errando para sempre, né, filho? Você errou, se corrige, pô. A palavra está dentro de você, você sabe o que é certo e o que é errado. Deu uma derrapadinha, pisou na bola, cantou pneu na curva, não tem probleminha não. Corrige isso, porque Cristo já vem com a intenção, porque a palavra de Deus é isso. É aquele entendimento que existe dentro de você para te mostrar a noção do pecado, da justiça e do juízo. Então você sabe que você errou. Errou o quê? Errou o alvo. Pecado significa errar o alvo, filho. Não é, porque o cara é pecador, que ele é safado e não sei o quê. Até pode ser. Tem muitos que são safadinhos mesmo. Todos nós temos um pouquinho dessa pitadinha. A carne impele isso, amados. A carne é uma luta constante entre o bem e o mal. A carne é o mal. Por isso que a carne é o diabo. É fruto do diabo. É fruto da escolha, do arbítrio do homem. Esse é o diabo, filho. Você está procurando o diabo aonde? Um ser chifrudo que vai chegar e dar um susto, todo mundo morrer de medo? Não é isso não, filho. O diabo está dentro de você. E se você dá lugar a ele, ele se cria. Entendeu? Se cria e dá filhote. Entendeu? Dá filhote. Cria os demônios na sua cabeça. O que é o demônio? É um diabo atuando sob a forma de gente. Ele é criado na sua mente. A mente do homem é prolixa, ela é tremenda, ela é maravilhosa, mas ela também, doente, ela é capaz de criar fantasias terríveis, de botar um homem no hospício, no Pinel, né? É capaz de botar um homem na... Aí as pessoas, não, isso é um problema médico. Não é não, meu filho, não é não. É um problema da mente do homem, deformada pelo pecado. A mente do homem pecadora gera uma deformação muito séria. Por isso é que a gente tem que trocar a mentalidade. A guerra do homem é na mentalidade, filho. Acorda e começa a pensar fora da caixinha, como o pessoal tem mania de dizer. Pensa fora da caixinha. Porque quando você pensa na caixinha, você está envolvido pelas coisas desse mundo. Por isso é que você tem que sair da religião para você poder entender as outras coisas. Porque a religião influencia mal. Ela começa a definir você. Por isso que quando você diz assim, eu sou de Cristo, aí eles perguntam, você é de igreja? Qual é a sua igreja? Querido, eu não tenho igreja. A igreja sou eu.
A igreja sou eu e você e o irmãozinho ali, quando a gente se reúne e faz uma congregação. Congregar é isso. Não adianta eu estar dentro de um templo, socado ali, botando a mão, fazendo gracinha um pro outro. Taca na beira do altar, faz... Gente, isso não tem nada a ver com congregação. Isso tem a ver com ritos humanos. Isso tem a ver com motivação na mente do homem, na formação do homem. Porque o homem é formado por esses homens que estão aí. E eles vão começando a colocar você segundo o formato deles. Você tem que ter o formato de Cristo, não é o formato de homens. Entenda bem isso. A gente não é contra as pessoas, não é contra o religioso. Eu também já fui pastor. Percebe? Já fui pastor evangélico. E daí? Larguei tudo. Como se fosse padre, tinha largado a batina. Esse é o sentido. Para seguir a Cristo, a gente tem que andar só. Cristo não andou sozinho. Esse é o Espírito de Cristo que está dentro de cada um de nós. Você é um homem só, entre aspas. Por quê? Porque quando você está em Cristo, você nunca está só. Por quê? Porque você faz parte do corpo. O corpo é uma somatória. É uma somatória de todos os Cristos que existam na face da terra. E essa é a forma da manifestação da vinda do Senhor Jesus. Ele vem em mim. Ele vem em você. Jesus já voltou? Já. Em mim e em você. Se você crê nisso, ele já voltou em você. Se você pratica as coisas do reino de Deus, se você pratica a palavra de Deus, Cristo voltou para você. Olha só como é que ele já voltou, gente. Como é que não voltou? Se ele está dentro de mim e eu estou praticando a boa obra, eu estou praticando o bom combate, eu estou lutando contra a minha carne, eu estou mostrando para os outros que a vida de Cristo não é mais lá em cima, não. A vida de Cristo é em mim, porque eu sou igreja, eu sou corpo de Cristo. Então, quando eu dou essa manifestação, amado, quando você olha para mim e vê um exemplo de vida para algumas pessoas, né? Para algumas pessoas é um exemplo de vida. Significa que se eu não for exemplo de vida para alguém é um absurdo? Não. Que pena que aquela pessoa não vê você como um exemplo de vida. Não é? Ela fica achando que o pastor dela, que o padre dela, que o guru dela que é o exemplo de vida. Só lamento. Tem tantos Cristos na face da terra. Quem sabe se ele não é um desses? Tomara que sim. É difícil. Eu digo que dentro da religião é muito difícil você se converter verdadeiramente. Mas há muitas pessoas dentro das religiões que, se já não se converteram, estão ao ponto de... É que muitos não dão basta torcer, porque tem alguns outros interesses. Eu conheço bispos que não largam o bispado, que não saem da coisa lá, só por causa do dinheiro que aquilo ali pode oferecer a ele. E isso daí, querido, isso daí chama-se prostituição. Oh, que coisa... Isso é que é prostituição escrita na Bíblia. Você se prostitui quando você se vende por dinheiro. Entendeu? Prostituição é isso, é vender-se por dinheiro. Tem que ser necessariamente uma senhora lá, que vai lá oferecer o seu corpo para os homens? Não. Pode ser um homem que está se vendendo por dinheiro. Isso também é prostituição. Se a mulher vai ali e pega um dinheiro, ou se ela simplesmente sai por um jantar, ela é tão prostituta quanto aquela que se vendeu. Você está achando que não? Pensa um pouco, criança. Pensa um pouco. Prostituição é um ato do homem. É um ato do homem. É um ato impensado do homem. Para com quem? Para com o seu Criador. Porque o nosso único marido é Cristo. Percebe aquela mulher samaritana que estava ali em cima? Você já tem... porque eu já tive tantos maridos e agora... Rapaz, está se referindo a Cristo. Maridos são outras. Ela seguiu o Pentateuco. Quantos maridos tem ali? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ela seguia a lei. Aquele não é o marido dela. O marido dela é Cristo, é a graça maravilhosa. Então ele está falando de Moisés e dos profetas, percebe? Mas como a Bíblia é uma escritura, mas tem por trás uma revelação, e só aqueles que estão na graça têm a revelação de Deus, porque tem o Espírito Santo. Quem tem Espírito Santo, entende. Quem não tem Espírito Santo, não entende. Mas eu já sou batizado. Prova. Eu quero que prove que tem Espírito Santo. Mas eu falo em língua. E daí? Eu também falo em língua português. Falo um pouquinho de inglês, arranho
arranho um espanhol legal, arranho um italiano porreta, entendeu? Falo um inglês mais ou menos, né? Assim, um nível intermediário, comunica assim o básico, né? Um tiquinho de japonês. Quer dizer, a gente vai... Isso é falar em língua. Agora, ficar falando olá, bachuri, canta... Ah, filho, isso não é língua, não. Qual é a sintaxe dessa língua? Língua tem sintaxe, língua tem entendimento. Se não existe, língua significa entendimento, percebe? Se você não entender a língua dos anjos nem dos homens, você não é nada. Língua dos anjos está se referindo a quê, gente? Língua dos anjos está se referindo à língua... Qual era o ministério dos anjos? Moisés e os profetas. Essa é a língua dos anjos. Se você conhece Moisés e os profetas, você fala a língua dos anjos. Se você fala a língua que a gente está falando aqui, você fala a língua dos homens. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? Mas eu não tiver amor, eu nada terei. Puxa, pura verdade. Agora, você leu a Escritura com entendimento? Não. Você fica entendendo que você tem que falar labachura e canta e que isso daí é a língua dos anjos. Não é, cara. Não é. Isso não é nada. Isso é uma invenção de pentecostal para associou a isso. Alguém começou, o cara está falando em mistério. Pronto, virou uma tradição dos pentecostais. E dos neopentecostais, percebe? Você não fala, esse troço não tem sintaxe. Esse troço não é manifestação de Deus, não. A manifestação de Deus, ela é simplesmente uma vida ressurreta. É você ser transformado. É você passar a praticar a palavra de Deus. Se você não pratica a palavra de Deus, você não obedece os meus mandamentos. Você está em Cristo? Não, não está em Cristo. Porque você não obedece. Para ser Cristo tem que obedecer, filho. Percebe? Tem que haver obediência. Obediência a quê? Ao que é certo. Ontem eu estava falando de um outro tema que eu dizia, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Mesmo que você saiba que você aqui na Terra, você é prisioneiro nessa armadilha política e religiosa no qual é facciosa, mas que você está preso, você não tem como sair dela. Como é que você vai sair dela? Você vai ser índio agora? Vai viver na selva para escapar do dinheiro, da casa, de não sei o que? Não, só índio que escapa disso. Se for você ou eu, não escapamos não. A gente tem que pagar imposto para poder viver na cidade, porque o César cobra o imposto, entendeu? Ele dê alguma coisa em troca ou não dê, ele simplesmente vai te cobrar o imposto. O leão vai lá e saca da tua conta, meu irmão. Na fonte, olha que desaforo. É um abuso. Mas é assim, eles acham que são sócios. Deus não criou país nenhum, foram os homens que criaram. Você não percebeu, não? Vê a história da Terra. Eles foram se matando, se arrebentando, um escravizando o outro, tomando. Daqui a pouco virou um país, cara. Não percebeu isso, não? E aí botou uma série de regras para você obedecer. Ninguém seguia a palavra de Deus, não. Um ou outro que aparecia, que praticava o bem. Todo mundo só queria se locupletar e se fazer. O que é um país? É um jogo de interesses de um grupo ali. E como você vive ali dentro, você participa daquilo, que maravilha, né? Se for bom, que maravilha, né? Se for uma porcaria, como está sendo por agora o nosso país, que está vivendo essa crise terrível por uma série de roubalheiras, aí é uma porcaria. Você que fica com vontade até de ir embora daqui. Quem é que quer essa roubalheira? Ninguém. Quem é que quer essas pessoas aí? Você quer se afastar delas. Amar os seus inimigos pode ser sair de perto deles. Eu já expliquei isso uma vez. Sair de perto dele. Para quê? Para que você não erre o alvo, para que você não peque, como o povo diz. Né? Para que você não venha querer acometer um desatino e de dar uns tapas num sujeito desse ou dar um tiro no sujeito desse. Ninguém quer fazer isso, gente. Nós somos pessoas de bem, nós somos pessoas de Cristo. Mas a gente se indigna. Aí a palavra de Deus ensina para você. Irai-vos, mas não pequei. Não é isso que diz? Então, é isso aí. Percebe? Então, às vezes, é preferível você, para não cometer o desatino, você sair de perto da pessoa, mudar de país, mudar de religião, sair da religião. Por isso sair dela, povo meu, para não ser contaminado com os seus pecados e não ser participante dos seus castigos. Entendeu o sentido de Apocalipse 18, versículo 4? Ele está mandando você sair da Babilônia, rapaz. Sai enquanto é tempo. Porque depois que a casa cair, filho, não tem mais.
Não tem mais para onde correr, você vai ficar louco. As pessoas vão ficar igual barata tonta quando as religiões caírem. E vai acontecer, não demora muito não. Elas vão começar a cair. Os políticos já estão caindo, a figueira já foi balançada. A figueira é a árvore do homem, filho. Figueira é a árvore do homem. Quando Cristo botou a mão na árvore e secou a figueira, ele está falando, já que tu não dá fruto, toda vez que eu passo aqui tu não dá fruto, então tu seca. É assim que ele faz com o homem. Se você não dá frutos para Deus, se você não frutifica como uma figueira boa, ele simplesmente seca você e lança no fogo. Esse é o entendimento. Ou seja, lançar no fogo é jogar fora. É queimar, é perder. É como uma palha no vento. É queimado e aí vai a fumacinha e a palha se espalha pela face da terra. Pela plantação. A terra é uma plantação. Onde há duas sementes, não esqueçam disso, duas sementes. A semente do joio e a semente do trigo, a semente da ovelha e a semente do bode. Nós estamos entremeados, a gente não sabe, eu sou ovelha, você é bode, que é isso? Como é que eu posso julgar isso? Eu não sou Deus. Tá certo? Então esse julgamento não pertence ao homem, esse julgamento pertence ao Senhor. Você pode avaliar aqui na tua cabecinha, mas você não pode pronunciar, percebe? Pronunciar, aí é o pecado. Você está cometendo iniquidade, porque você está julgando a atitude de uma pessoa como se fosse um Deus. Esse é o pecado do homem, é passar-se por Deus. Qual o homem que já não julgou o outro? Fala para mim. Atira a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. Atira, não tem como. Você não tem como atirar a pedra, porque todo mundo entrou nessa, bicho. O pecado do homem é ser Deus. Ele quis ser, e Deus vai, tu quer? Então tá bem, não vai, toma. Vai que é tua. Aí deformou toda a população da terra. Essa é a deformação. Esse foi o pecado. Mas Cristo veio e resgatou isso. Essa é a boa nova. Esse é o evangelho. O evangelho significa boa nova. A boa nova foi o perdão, Deus perdoou. Falou, meu filho, eu entendi que você quis ser Deus, você quis viver sozinho, você quis fazer o seu desatino aí, já entendeu o desatino que você cometeu? A parábola, rapaz, a parábola do filho pródigo não mostra isso. O filho pródigo disse, olha, eu quero a minha herança porque eu vou cair no mundo. Aí saiu, se envolveu com prostitutas, não diz isso na parábola, diz, ele se envolveu com prostitutas, fez isso, fez aquilo, aí perdeu tudo. É o caso nosso, na situação presente. Nós perdemos tudo. Só tem um caminho, voltar para o pai, filho. Só tem esse caminho. Se não volta para o pai, babou. Não tem mais solução. Tá certo? Não tem solução. Você tem que seguir a Cristo. Como é que você segue a Cristo? Fazendo o que é certo. Deixando de fazer o que é errado. Deixando de praticar as obras da carne, que está escrito em Romanos 7, e passar a seguir as obras do Espírito, que está escrito em Romanos 8. Você não gosta tanto que a gente fale da Escritura? Eu estou mostrando para você, vai lá e lê, rapaz. Mas lê com entendimento. Abre a mente, fala, Deus, me inspira, deixa eu ver isso aqui. Se você for ovelha, você vai entender. Se você for bode, você vai continuar na carne. Não adianta, porque isso não cabe em mim julgar nem avaliar. Tá certo? Isso é coisa de Deus. Não gostou, reclama com ele, reclama com o gerente, com o diretor. Não tem solução, filho. Essa solução a gente não tem como dar. Eu não vou te enganar, passar a mão na tua cabeça e falar, não, você é aqui da minha congregação, você é aqui da minha igreja, não, você é um homem salvo. Mentira, ele não sabe que você é salvo, que você não é. Como é que ele vai saber que você é salvo, que você não é? Ele não conhece você, rapaz, sequer ele conhece. Ele não se relaciona com você. Me diga qual o pastor, qual é o padre que consegue se relacionar aí na casa das pessoas, participar da vida dela, para conhecer profundamente a pessoa. Só quem conhece a pessoa é que vê o coração. Quem conhece o coração do homem? Deus. É o único que conhece. Então ninguém pode dizer, entenda? Não importa se ele é pastor, se é padre, ou se é um seu amigo. Só quem conhece o coração do homem é que pode avaliá-lo. Só esse é que pode julgá-lo. Por isso é que diz que o julgamento pertence ao Senhor. Está começando a compreender as coisas? Porque o homem tem mania de julgar tudo que aquele vê. Aí ele viu o sujeito dando um cascudo no filho. Tá vendo que pai repressor, que pai horroroso. Está batendo na criança. Não pode, não pode.
Não pode porque não é teu filho. Porque você não tem que botar ele na linha para ensinar ele o que é certo e o que é errado. Porque na hora que você dá um tapinha nele, ninguém tem que se meter não. Senão você passa uma descompostura no cara. Olha, meta-se na sua vida, ô Tabarel. Meta-se na sua vida. Porque quem corrige os meus sou eu. Não é você que está dentro da minha casa para ensinar meu filho, não, amigo. Entendeu? Você ensina o teu. Se é botando de castigo, se é dando um cascudo, o problema é teu. Quem tem que educar o teu filho é você. E assim mesmo, quando chegar na maioridade, ele vai fazer a escolha dele. E não é da sua conta se ele escolheu ser um homem do bem ou se ele escolheu ser um homem do mal. Aí ele deixou de ser teu filho, passou a ser filho de Deus. Porque Deus é pai de todos nós. Ele nos deixa como pais aqui para a gente poder orientar dentro do que é possível. Mas a escolha é da pessoa. Se ela vai seguir o que é certo ou ela vai seguir o que é errado, é problema do homem. Ah, porque eu vou salvar a minha família. Impossível, querido. É impossível. Você pode orientar, você pode fazer o melhor, mas isso é o máximo que você pode. A escolha não é sua. Como diz em latim, alea jacta est. A sorte está lançada. É a pessoa que escolhe. A sorte já está lançada. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha escolhido ou não você. Se você é escolhido, você vai mudar. Se você não é escolhido, não há quem possa e ninguém quem faça. Compreendeu isso? Eu quero deixar isso claro, porque predestinação é direito de Deus, não é do homem, cara. Ah, porque eu não concordo com a doutrina da predestinação, da preeleição. Problema seu. Eu sinto muito, é problema seu. Mas Deus já escolheu. Deus já escolheu. Quem é? Não sei, filho. Aí eu não sei, porque eu não sou Deus. Pergunta a ele. Se ele te responder, aleluia. Mas eu não vou te enganar, irmão. Irmão, eu não vou te enganar como faz um religioso. Não vou. Já fui religioso, já enganei, porque não sabia. A gente não é culpado das coisas que não sabe. Agora, a partir do momento que sabe, faz errado, filho, aí você está incorrendo no erro. Aí você não é um homem segundo o coração de Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? A gente fala essas coisas para as ovelhas despertarem, porque os bodes não despertam. Aquele que não é de Deus não vai compreender sequer o que eu estou falando. Esse cara é maluco que está falando essa porcaria aí, eu não sei, entendeu? É assim que funciona. Eu estou procurando usar uma linguagem simples, uma coisa corriqueira, porque eu não tenho que ficar falando feito um religioso. Oh, Senhor, misericórdia. Rapaz, isso tudo é figura. Isso são figuras que você entende que aquela pessoa ali é uma pessoa santa. Não é assim que a santidade se processa. A santidade se processa dentro de um espírito transformado. De um espírito que pratica o bem, de que pratica a graça de Deus. Isso é ser santo. Santo, sede santos como o vosso Pai que está no céu é santo. Céu é o quê? Entendimento, lugar alto do entendimento. Entendimento de Deus, entendimento elevado. Isso é céu. Lá em cima é firmamento, rapaz. Acorda. O azul bonitão lá, né? É o firmamento. Ali o firmamento é o que divide as águas das águas. Tá certo? Ele disse que ia botar uma separação entre as águas e as águas. Ele botou. A separação existe, está lá em cima. Também não vou explicar muito isso não, porque senão começam com outras coisas, começa a entrar a NASA e tal, entendeu? É tudo mentiroso, eu estou fora. Então não vou explicar isso não. Aqueles que são mais próximos, que se aproximam da gente, até pode tentar explicar. Se for ovelha, vai compreender. Se for bode, não vai. Aí vai ficar me criticando. Não tem importância não, é para isso mesmo. O nosso objetivo aqui é ser trombeta do Evangelho. A gente ri assim porque não é de deboche nem de coisa nenhuma não, é por amor mesmo. A gente ama as pessoas, a gente quer que as pessoas sejam transformadas, que as pessoas sigam a palavra de Deus que já está dentro de nós, porque a gente sabe o que é certo, então pratique. Você quer dar bom exemplo, dizer que tem Deus no coração? Pratique o bem. Sempre. Ah, mas aquilo ali o cara feriu o meu interesse. Pratique o bem sempre. Não importa se você vai levar vantagem ou não vai. Pratique o bem. Mesmo que isso seja arrebentado em cima de você. Mesmo que ele lhe doa. Pratique o bem. Esse é ser Cristo na terra. Cristo não quis saber que ele ia morrer,
Ele falou: pai, se for possível, tira esse negócio da minha mão, afasta de mim esse cálice. Aí Deus não falou nada para ele, falou: tá bom, já que é a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Percebeu? Então ele obedeceu. E ele cumpriu o desiderato, ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Esse é um homem de propósito, Cristo é um homem de propósito. E ele está ensinando, ele é o caminho, percebe? Caminho é isso, caminho é exemplo. Então, se você dá exemplo para os seus irmãos, se você que já me seguiu, já andou comigo, que hoje não está dando exemplo, eu sinto muito, querido, tem que dar exemplo, eu lamento. Não pode ter só uma vida de gozo aqui na terra, não. Também tem uma coisa a mostrar o Cristo em você, se você realmente é dele. Agora, se não é, filho, continua praticando o que você está praticando. Eu não sou ninguém para lhe condenar, não. Não estou aqui para criticar, nem de bater nas costas do irmão e dizer: ah, minha ovelha. Eu não tenho ovelha, eu sou ovelha de Cristo. Percebe? Nós todos somos assim, tá certo? Nós temos esse entendimento. Agora, se você tem outros entendimentos, que acha que você, através de si próprio, pela roda das reencarnações, você vai atingir a perfeição, eu lamento lhe dizer, isso é outra mentira, tá certo? Então eu estou falando para cristãos, para espíritas, para católicos, para tudo, porque Deus não tem religião, querido, que religião não existe, não. Siga Cristo. Cristo é um exemplo de Deus para o homem. Cristo é apenas isso. Ele é um luminar, percebe? Sabe o que é um luminar? É um exemplo. Luminar é luz. Cristo é a luz do mundo, percebe? Para nós ocidentais é Cristo. Para o oriental lá pode ser Buda, tudo bem. Respeitamos lá o Buda dele. Porque se ele é um luminar, a gente respeita. Mas esse era o único filho de Deus. Será que Deus botou Buda lá também? Sei lá, para mim acho que não. Para mim só existe um, foi Cristo. Mas tem tantos exemplos, tantos Cristos se repetindo. Por que Buda não poderia ter sido um Cristo? Por que Krishna não podia ser um Cristo também? Eu não sou um Cristo? Você não é um Cristo? Tem muita gente que é Cristo. Por quê? Porque obedece e segue o mesmo exemplo de Cristo. E mesmo que eu não tenha morrido aqui, ele morreu a minha morte, então eu aceitei isso. A minha total incompetência, olha bem o que eu estou dizendo, a minha total incompetência para mudar-me. Então eu precisei de um exemplo, de um caminho para eu conhecer a verdade. E eu conheci e fui liberto por essa verdade. E será que outras pessoas nesse mundo também não podem, da mesma forma que eu, que você, ser transformados na mente? Né? Por que não? Por que não podem ser outros Cristos de Deus? Então Buda podia ser? Podia. Krishna podia ser? Podia. Tá certo? Essas pessoas são crísticas. Quer dizer, são cristianizadas. Não significa que ele tem que ser cristão, não, entendeu? Ele não tem que seguir um Cristo. Eu estou colocando Cristo como um exemplo como é que diz assim? Do modelo de Deus. Tá certo? Estou chamando Cristo de modelo de Deus. Ele é. Então, se Buda é um modelo de Deus, amém. Se Krishna é um modelo de Deus, amém. Mas aquilo que é apregoado por trás do Krishna e por trás do Cristo, também não é correto. Percebe o que eu quero dizer? Ou seja, você seguir Cristo, você não está seguindo religião nenhuma. Você seguir Buda, não está seguindo religião nenhuma. Seguir Krishna, não está seguindo religião nenhuma. Você está seguindo o exemplo de um homem que era caminho de perfeição, percebe? Luminar, luz do mundo. Entendeu o que eu estou dizendo? É isso que eu estou dizendo. Religião é patota de homem, é complicação de homem para poder levar algum tipo de vantagem. Então, se aquilo dá vantagem, né? Se dá vantagem ao homem chegar e dizer, olha, no mundo espiritual lá, por exemplo lá dos japoneses, né, dos orientais em geral, vai ter uma corte de esposas para você se deliciar lá na vida eterna. Você acha que isso é verdade? Entenda, é coisa de homem. Porque paraíso no céu, um harém de mulheres para um homem, isso daí, cara, só pode ser uma grande como é que se diz assim, imaginação, não é verdade? Esse deleite aí que a pessoa fala, porque eles entendem que sexo é deleite. Então esse é o juízo que eles fazem. Aí eu pergunto, isso é coisa de Deus? Claro que não.
Deus não está preocupado com o sexo do homem, não. Não está preocupado com isso, não. Ele não se mete nessa história. A escolha de ser Deus foi do homem. Então, se ele vai transar com uma mulher, com 10 mulheres, a mulher vai transar com 10 homens. Agora, se ela é transformada em Cristo, aí ela para de praticar essas coisas, entende? Quem rouba não rouba mais. Entendeu? Quem mata não mata mais. Quem quer levar vantagem em cima do seu irmão, deixa de praticar. Olha Zaqueu. Lembra do exemplo de Zaqueu? Na Escritura mostra Zaqueu. Zaqueu era o quê? Era um publicano, um senhor dos impostos. Ele era o leão daquela época, né? Ele era o leão. E o leão é famigerado em todas as épocas que ele foi. Então o nosso leão aqui não é melhor do que o Zaqueu lá, não. Só que ali o Zaqueu fazia a figura de um cobrador de imposto. Hoje tudo é mecanizado, é tudo automatizado. Então o Zaqueu vem e mete a mão no teu bolso, você não pode chiar. Mas naquela época, o Zaqueu fazia o seguinte, ó. Um delicado para você, 2 delicados para mim. Lembra dessa propaganda que houve na televisão? Que aparecia o garoto fazendo propaganda do delicado, da jujuba, daquelas coisas. É dessa época. Então, um delicado para o governo, 2 delicados para o meu bolso. Era assim Zaqueu. Então Zaqueu era um ladrão tremendo. Ele roubava os impostos de Roma e roubava do povo. Porque o povo era oprimido por causa disso. Então Zaqueu, quando foi visitado por Cristo, olha um exemplo carnal transformado em exemplo espiritual. Olha, eu vou fazer uma visitação na sua casa. Cristo foi e visitou a casa de Zaqueu. Quem é a casa de Zaqueu? É a casa física de Zaqueu? Claro que não. Está se referindo ao interior de Zaqueu, ao espírito de Zaqueu. Então ele foi visitado pelo Senhor. E o Senhor chegou e entrou nele e transformou, porque ele era o escolhido de Deus. Então ele foi transformado. Então o que aconteceu? Quando Cristo mudou a mente do Zaqueu, mudou as atitudes do Zaqueu. Percebeu o que eu estou falando, amado? Percebeu, amada? Mudou as atitudes do Zaqueu. Quem rouba não rouba mais. Zaqueu devolveu. A gente acredita até que Zaqueu possa ter morrido até pobre, embora tivesse sido um dos homens mais ricos naquela época, porque ele era um ladrão. Percebe? Então compartilhar a terra é compartilhar de modo igual. Se você está roubando, você não está compartilhando, você está roubando, você está se locupletando em vantagem. Esse daí é um homem de Deus? Claro que não. O homem que ficou rico às custas dos outros não é um homem de Deus. Claro que não é. Ele pode até mudar, ele pode até vir ser transformado. Mas isso daí é ele com Deus, não me cabe julgar. Me cabe observar de fora e ver se aquilo é um bom exemplo para mim ou não é. Então o que eu estou explicando é isso. Religião não muda ninguém. O que muda o modelo. Se você está seguindo o modelo de Deus para o homem, você está seguindo um Cristo, como eu exemplifiquei. Podia ser um Krishna, podia... que absurdo, esse cara não é cristão. Claro que sou. Claro que sou. Eu sigo o exemplo de Cristo. Porque é o exemplo que o ocidental segue. Se eu fosse oriental, talvez seguisse Krishna ou Buda, não é? Quem sabe? Mas eu estou aqui e eu estou seguindo o exemplo do Cristo. Então eu pego o modelo do homem, eu não pego a escritura do homem, nem pego a tradição da religião dos homens. Não faço isso. Deixei de fazer isso quando eu abdiquei, saí, deixei de literalmente ser um pastor. O dom de pastor está dentro de mim. O dom de apóstolo está dentro de mim. Todos os dons de Cristo estão dentro daquele que é crístico. Percebe? Então você tem todos os dons ministeriais e espirituais, todos. E só funciona quando tem um fim proveitoso. Eu agora vou fazer uma profecia, agora eu vou ser pastor. Agora não é assim, não é escolha sua, não. Você é impelido. Há uma força maior que te impulsiona, que te empurra nessa direção, mas não pela sua vontade. Tem que testar isso. Tem muita gente que diz, eu vou lá para pregar o evangelho. Quem mandou você ir lá, rapaz? Quem mandou você ir lá, moça? Tem certeza que foi Deus? Você jura pela sua mãe mortinha que foi Deus? Rapaz, tem que jurar pela mãe mortinha, senão eu não vou acreditar, não. Que Deus não manda a pessoa ir lá para outro estado, para outro país, para outro planeta, para ficar fazendo isso, não. Porque já tem gente lá para falar. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Já tem gente lá. Tem gente na África para falar para os africanos. Tem gente para a Inglaterra para falar para os britânicos. Tem gente nos Estados Unidos para falar para os americanos. Tem gente em Portugal para falar para os portugueses. Você não precisa de você lá não, rapaz. Eu vou fazer uma missão. Quem te mandou?
A igreja ali, aquela instituição ali, que tem CGC, inclusive, tem CGC, filho. Se tem CGC, é porque é uma instituição financeira, não é religiosa. Se é uma instituição financeira, é para ganhar o seu dinheiro, filho. Sai dali, corre. Instituição financeira é banco, filho. Percebe isso? Tem que começar a entender as coisas. Abrir a mente. Sair da caixinha. Isso significa mudar o paradigma. Tem que quebrar o paradigma. Cristo quebrou todos os paradigmas da sua época. Cristo parecia um louco para o pessoal da época. Como nós parecemos loucos para muitos. Tem diferença? Não, não tem não. Percebe? Então o que eu quis compartilhar com vocês aqui é que não há religião que nos represente. Nós temos que seguir ao modelo de Deus. Para nós ocidentais, o nosso modelo é Cristo. Então eu tenho que falar de quem? De Cristo. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Por quê? Porque ele é um modelo da verdade de Deus para cada um de nós. Então ele deu o exemplo. Agora eu sigo o exemplo. Esse é o fundamento da graça. O fundamento que Paulo apóstolo pregou. Porque ele é o único apóstolo dos gentios. Porque Pedro, porque Tiago. Não quero saber desses caras, não. Eu quero saber de Paulo. Por quê? Porque eu saber. Claro que tem coisa proveitosa. Não tem coisa proveitosa do homem Rodolfo falando, da Luciene falando, do Marcos Cristo falando, do Silvio Cristo falando. Claro que tem, muita coisa boa. Do Jorge lá da Colômbia, meu amigo, falando, tem. Do Paulo Arão, querido amigo, falando, tem. Tem exemplo, sim. Mas acontece, querido, que não é só assim. Não é o exemplo do homem que vai resolver. Pode ser uma palavra brilhante, de um homem brilhante. Pode ser. Mas aquilo ali não representa Deus. O que vem de Deus é palavra de Deus. Ela é testada na mesa do Cordeiro. Entenda o que é mesa do Cordeiro. Onde houverem 2 ou 3, existe uma mesa redonda, onde Cristo fala. Cristo pode estar em mim, através da minha boca, pode estar na boca de Marcos, pode estar na boca de Luciene, pode estar na boca de Jorge, pode estar na boca de Paulo Arão, pode estar na boca do Soares, pode estar na boca do Patuelli, pode estar na boca de todos esses meus amigos, porque Cristo está em cada um deles. Tá certo? Está em cada um deles. Então, cada um vai falando segundo Cristo, e está na mesa dos pães da preposição, onde o pão é chacoalhado. A mesa dos pães da preposição é isso. O pão é chacoalhado para saber se aquele pão, que é a palavra de Deus, que está sendo sacudido ali, para saber se é do homem ou se é de Deus. Percebe? Se é do homem e tem algum proveito, a gente usa. Se é de Deus, a gente se refastela com ela. A gente se regozija com ela. A gente aprende com ela. Percebe? É assim que é o reino de Deus. Então, existe a mesa dos pães? Existe. Para que as palavras de Deus seja testada e sabida. Por isso que sacode a mesa. A mesa dos pães da preposição, você não sabe, você que não estudou tabernáculo lá no tempo da religião, os pães da preposição, os pães eram mexidos, tinham 12 pães na mesa, representando as 12 tribos de Israel. A mesa dos pães era mexida, sabia disso? Não sabia porque não estudou, tenho certeza. Então, era mexido. A mesma coisa acontece hoje na mesa do Cordeiro. É onde 2 ou 3 se reúnem em nome de Cristo. Em nome é o quê? Outra coisa importante saber, o que é em nome de Jesus? Em nome de Cristo significa que você está usando a fama, em nome é isso, na fama do Cristo eu me reúno. Ou seja, no espírito, na unção, no papel de, entendeu? Isso é nome de, né? Em nome de Jesus, sabe? Que é isso, rapaz? Quem é você? Você representa Jesus? Você representa Ele? Eu acho que não. Me mostra as tuas obras de Cristo. As obras em Cristo. Me mostra o fruto da tua árvore. Percebe? Mostra o exemplo que você dá de vida na terra, de ser um homem segundo a verdade, praticando a verdade o tempo todo. Isso é obra de Deus. Essa é a obra do Cristo, porque Ele foi exemplo. Então Ele fez a obra toda, Ele não precisa de você. Você segue a trilha, o caminho, o exemplo. Percebe isso, amado? É isso que eu estou falando, amado. Eu não estou inventando nada, não. Eu estou no mesmo fundamento de Paulo Apóstolo. O fundamento é dele. Eu falo um pouco mais, porque eu já andei um pouco mais.
E o Marcos já andou um pouco mais. A Luciene já andou mais ainda. E cada um de nós vai andando. Jorge andou muito. E Paulo Arão andou muito. E Patuelli andou pra caramba. E Soares também. E Tommy, e olha, tem outros, né? E o Cristiano França lá pro outro lado. Entendeu? E tem tanta gente aí falando. Tanta trombeta do Evangelho falando. Nós amamos esses irmãos em Cristo, porque são corpo de Cristo, fazem parte da igreja. A igreja não é um lugar, entende? Não é um lugar, a minha igreja. Que minha igreja? A igreja é de Cristo, rapaz, nunca foi a sua. A igreja do pastor João, do pastor José, do pastor Pedro, do pastor Antônio, não é igreja nenhuma, a igreja é de Cristo. Cristo é que é o dono da igreja, ele é o cabeça, percebe? Qualquer um que diga que é sua igreja, a igreja é de homem, filho. Não tem nada a ver com a igreja de Deus. É uma denominação humana. Percebe? Saí dela, povo meu, para não ser contaminado com os seus pecados e nem ser participante dos seus castigos, porque ela é a Babilônia. Babilônia significa confusão de línguas. Confusão de línguas significa confusão de entendimentos. Era isso que eu tinha para trazer para os irmãos essa noite. Meditei bastante sobre isso, para poder falar como um Cristo, para que você abra o teu coração de uma maneira simples, de uma maneira descontraída, falando simples, entendeu? Às vezes eu sou a educação de cada um, às vezes a gente fala uma palavra que o irmão não compreende, mas eu procuro, logo que eu percebo que falei uma palavra mais complicada, eu tento descomplicar ela dentro do possível. Tá certo, irmão? É isso que eu desejo a todos, a graça e a paz de Cristo, que permaneçam em Cristo, que se está falando a verdade, se está praticando a verdade, não se afaste nem para a direita e nem para a esquerda, porque para ser luz do mundo tem que andar, né, como o sol do meio-dia, sem sombra. A verdade não tem sombra para um lado nem para o outro, tá certo? Por isso é que não pode se afastar nem para a direita e nem para a esquerda. Esse é o entendimento da palavra de Deus, tá certo, irmão? Graça e paz seja com o Espírito de todos. Amém.